manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Passava Jesus através das searas num dia de sábado e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-lhe então os fariseus: vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Respondeu-lhes Jesus: nunca lestes o que fez David quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podiam comer, e também os deu aos companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. A palavra de Deus que acabamos de proclamar e escutar coloca em relação a missão, a obediência, a lei, a liberdade e o bem. Deus confia a Samuel uma missão na qual Samuel arriscava a própria vida. E Samuel diz isso mesmo a Deus: mas Senhor, se eu vou e Saul sabe, vai matar-me. Deus ajuda-o, dá-lhe uma indicação do procedimento que ele deve ter, e Samuel fez como o Senhor lhe disse, obedeceu. A obediência a Deus, seja para realizar a missão que Ele nos confia a cada um de nós, seja para realizar o que a Sua palavra nos convida a realizar, a obediência a Deus supõe, primeiro, acreditar que a Deus aquilo que nos manda é para nosso bem. No caso de Samuel, não era apenas o bem dele, era o bem do povo inteiro. Tratava-se de escolher um rei para o povo, uma vez que Saul tinha sido infiel. Então, à hora de obedecer, temos que aprender a confiar na bondade de Deus. Confiar que aquilo que Ele nos manda é para nosso bem e bem dos nossos irmãos. Samuel confiou, sabendo que arriscava a própria vida, e foi realizar o que Deus lhe tinha dito. Mas reparem, nós nem sempre vemos como Deus vê. O nosso modo de apreciar, de avaliar, de ver as coisas é superficial. O homem vê as aparências, Deus vê o coração. O nosso horizonte de compreensão da realidade é muito limitado se comparado com o horizonte de Deus. Deus vê com a amplitude da eternidade. Vê muito para além do que nós somos capazes de ver. E vê na profundidade do coração de cada ser humano. E por isso, a obediência a Deus
implica também sair do nosso limitado horizonte para nos colocar dentro do horizonte de Deus, para ver e apreciar à luz de Deus, como Deus vê. Reparem, Samuel, impressionado com a forte estatura do primeiro filho, do primeiro irmão de David que apareceu, pensou, este é que é o rei. Naquele então, o rei ia para a frente de combate. Tinha que ser alguém forte, capaz de estar ali, no meio da batalha. E Samuel foi por esse aspecto. Mas Deus procurava um coração que lhe fosse dócil e fiel. E por isso fixou-se no mais pequeno, no menos maduro, no mais novo e também naquele que não era fisicamente sequer o mais forte. Reparem a escolha que fez a Virgem Mãe, sempre movida por Deus, quando aparece aqui em Fátima 3 crianças. Deus tem outro modo de ver. E a obediência e viver a missão supõe colocar-se dentro do modo de Deus, sair do nosso limitado horizonte. Só isso torna possível a obediência. Mas reparem, não é com as nossas próprias forças apenas que nós podemos realizar a missão ou cumprir aquilo que Deus nos diz na sua palavra. É com a força do próprio Deus, que é omnipotente. Depois de ser consagrado, ungido, David ficou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo apoderou-se de David. Então, saber que viver a missão que Deus nos confia é sempre com a força do Espírito Santo, não apenas com a nossa própria capacidade humana. O nosso próprio crescimento espiritual, o nosso processo de santificação, não se deve tanto ao que nós somos capazes ou não de fazer, mas à ação do Espírito Santo. Deve-se, sobretudo, a uma atitude de docilidade que deixa que o Espírito Santo faça em nós o que por nós próprios, sozinhos, somos incapazes de levar a cabo. Isto oferece-nos também uma profunda certeza de confiança, porque sabemos que não estamos sós, nunca quando cumprimos a missão que o Senhor nos confia, ou quando procuramos conformar a nossa vida com a sua palavra. No Evangelho, Jesus indica-nos o verdadeiro sentido da lei, dizendo que a lei está feita para o homem e não o homem para a lei. O sábado foi feito para o homem, era uma lei, a observância do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então a lei visa o bem do ser humano. Os mandamentos que Deus nos dá visam o nosso bem. A nossa dificuldade em obedecer a Deus vem muitas vezes porque nós não vemos que de facto o que Deus nos manda não é apenas o nosso bem, mas o nosso maior bem. E quando Deus nos diz faz assim ou não faças assim, isso é também um sinal do amor que Ele nos tem. Podíamos olhar para os mandamentos, passa a expressão, como sinais de trânsito. Estão postos no caminho, nas estradas, não é para complicar a vida de quem conduz. Estão postos para salvaguardar a vida de quem conduz e dos outros que também circulam na mesma estrada. Os mandamentos que Deus nos oferece são sinais fundamentais de orientação para salvaguardar a nossa própria vida e a vida também
dos outros seres humanos. Quando nós vamos apenas por aquele bem que nos parece ser bem, corremos o risco de ir ao sabor daquilo que apetece, daquilo que agrada, daquilo que é mais fácil. E pensamos que assim somos livres. Mas é quando nos tornamos escravos. Escravos das paixões, dos instintos, daquilo que apetece, daquilo que agrada, daquilo que nos é favorável, e entramos numa lógica de egoísmo, de pensar só em função de nós mesmos, de agir só em função de nós mesmos e daquilo que no momento nos é mais apetecível, que não é necessariamente o nosso bem, muito menos o nosso maior bem. Quando nós nos deixamos guiar pela palavra de Deus, aí sim, tornamo-nos livres, porque vamos ao sabor daquilo que Deus nos assinala como caminho para a consecução, para a realização do nosso maior bem, nosso e dos nossos irmãos. Nunca podemos cristamente pensar no bem apenas em relação a nós mesmos. O bem é sempre o meu bem e o bem dos meus irmãos, porque ama ao próximo como a ti mesmo. Então, o bem do meu irmão é também o meu bem, e o meu bem é também o bem do meu irmão. E aquilo que Deus nos diz, nos indica na sua lei, na sua palavra de vida eterna, é sempre o bem, o maior bem, meu e dos meus irmãos ao mesmo tempo. Então, que o Senhor nos ajude a viver a missão que Ele confia a cada um de nós e à sua Igreja. Que Ele nos ajude a viver a nossa vida de fé numa obediência feita de gratidão. Sim, porque devíamos estar imensamente gratos a Deus por Ele nos indicar o caminho da verdadeira liberdade, da verdadeira realização humana. Que o Senhor, pela sua Mãe Virgem Maria, nos conceda essa graça.